Interesting session in the morning of Tivemos uma sessão muito interessante hoje de manhã complicated de case, um caso muito complicado, very difficult case um caso of muito difícil Crohn's disease, de doença de Crohn, which according to the que, de allopathic acordo or com the modern system of medicine, o sistema has alopata, no cure. é uma doença incurável. In fact, I was talking De fato, eu to estava conversando com Hamilton, who is also a que também é proctologist, um proctologista, who said that e ele me falou the treatment is que o you cut off the tratamento part of é the cortar, intestine, remover uma parte do intestino, the ones which are affected, a parte afetada, and you are okay for e aí você fica 1 or 2 bem years, durante 1 ou 2 anos, and the disease process, e aí because depois you're a not doing doença, anything como to the você disease não está process, fazendo continues, nada com o processo and da then doença, o another processo part of the continua, e aí intestine uma gets outra affected. parte do intestino se infecciona. Então, isso continua e continua para sempre. So if we are able to help him, it will Então, be se very great. conseguirmos ajudá-lo, vai ser excelente. Only way we A única can help him forma is que ele podemos ajudá-lo é holistically de forma holística, taking care of the miasma cuidando do miasma and e describing for the patient as descrevendo a whole, o taking paciente his como um mental, todo, physical, considerando seus aspectos mentais, físicos, generals, gerais. and in general the whole Bom, understanding of em geral, o entendimento completo do paciente. Now, if you saw, we Bom, prescribe nós prescrevemos, nós prescrevemos, this case, neste caso, how did we prescribe? How como did nós we arrive prescrevemos? at the remedy? Como chegamos ao remédio? We saw, Nós vimos, or we prescribe on the basis nós of prescrevemos the com central base theme or the na thread which was centralidade, running essa through all linha the que symptoms. passava por todos os And sintomas. that thread E essa linha explained the other explicou symptoms of the todos os patient. outros sintomas que o paciente também tem. So there are many ways of Então, há trying to muitas arrive at the formas de constitutional chegarmos remedy. ao remédio constitucional. I told you, first day, Eu falei no primeiro by dia classifying it, arriving at the que kingdom, chegando em um reino, podemos classificar chegando em um reino e aí finalmente em um grupo, by knowing the group e symptoms, conhecendo os sintomas de grupo, and then in that group, by podemos the, nesse in the grupo symptoms of the individual remedy, identificar os sintomas dos remédios which individuais you can get from the materia que encontramos medica, na matéria médica, or normally what we do, ou geralmente o que most nós of us fazemos, a do maior in our parte de each and nós every fazemos case com is cada by um dos casos using the é repertory and utilizamos o repertório e repertorizamos. simple repertorization, Uma but repertorização what happens here simples, is mas o que acontece you aqui é repertorize and nós you end up with the repertorizamos same e old common encontramos os 10, 15 mesmos remedies. remédios mais comuns, Again and 10, again. 15 remédios mais comuns, sempre Because esses mesmos remédios, the rubrics that porque we as take rubricas que are the common consideramos ones. são as rubricas mais comuns. If you want this to be successful Se queremos que a repertorização you seja have bem to sucedida, take the rubric precisamos which is considerar as representing rúbricas the que patient, representam o paciente, either representing the patient ou representando o paciente, representing ou the que miasma. representam o miasma. So in psychosyphilitic cases, Então, no caso becomes psicocifilítico, all the more important that in é mais importante repertorization, ainda a you have to repertorização. have Precisamos not take the basic não apenas levar em consideração as rubricas básicas da psora, mas principalmente as rubricas da psicose e da sífilis. other way is A outra forma é which we also can do if we que have nós a também good knowledge of podemos materia fazer, se tivermos medica, um bom we have a conhecimento da matéria portrait médica, nós temos um of the retrato, um patient, quadro do and we paciente, have a portrait e aí of nós the temos um remedy, quadro and do we match. remédio, nós fazemos essa combinação, nós This is combinamos possible os where quadros. Isso é possível patient gives quando o us paciente nos a dá detailed history. um histórico detalhado. When the patient Quando o who paciente, talk a lot, um paciente que fala or, bastante, who give us very que good nos detailed dá history, uma história we can muito come to that detalhada, então portrait of the podemos patient and criar match um with the quadro do remedy. paciente, um quadro do remédio, e aí fazemos uma combinação dos dois. Mas muitas vezes, infelizmente, os pacientes não falam demais. There, this method doesn't work. Então, nesse caso, esse método não That's why funciona. we have to É have por isso que nós different precisamos methods for ter different métodos kinds of diferentes para patients. diferentes tipos de pacientes.
O que nós fizemos hoje foi identificar o tema central do paciente, aquilo que passava pelo caso todo. E aí transformamos isso numa linguagem de rubrica, do repertório, foi isso que fizemos hoje de manhã. Há uma outra nota também, que muitos homeopatas usam, que chamamos de prescrição de keynote. É quase como um atalho para a prescrição, onde você tenta perceber algumas características chaves, ou seja, são notas importantes do remédio. Algumas características físicas do remédio, características chaves, perdão, e tenta ver se elas estão no paciente. A partir dessas poucas características chaves, você prescreve o remédio. Se você conseguir acertar essas características, você consegue prescrever um remédio de bom e bons resultados. Mas se você errar na identificação dessas características chaves, você não vai obter os resultados, né? Você vai errar. E isso funciona muito bem em casos sóricos, mas não tanto em psicose. Pode também funcionar em casos sifilíticos, se os sintomas chaves são sifilíticos. Pode funcionar no sifilítico se os sintomas chaves forem sifilíticos. Você precisa ter diferentes formas de prescrever, porque cada indivíduo é diferente. Você não pode apenas seguir um único método, uma única forma. Você pode encontrar algumas formas simples de simplificar todo esse processo. Mais uma vez, parecido com a prescrição de nota-chave, de keynote, é o sintoma PQRS. Os sintomas PQRS são sintomas peculiares, raros, estranhos, e o que eu não peguei o que. Se vocês quiserem pedir para ele repetir, sintomas muito estranhos no paciente. E aí, combinar esses, ou seja, peculiar, P, esse Q, ok, estranhos, queer, estranhos também, é um sinônimo de estranhos, queer significa estranho também, então algo peculiar, muito característico, algo que chama atenção, raro, é o R, okay. E S, strange, estranho, que é um outro sinônimo, né, de queer. Algo que você não vê com frequência. PQRS. E todos esses métodos têm que cobrir o quê? Uma coisa tem que ser levada em consideração em todos esses métodos. Eles têm que contemplar algo em comum. O que é? A totalidade está aqui, né? Mas todos esses métodos, tudo aqui tem uma coisa em comum entre todos eles. O miasma. O miasma penetra todos eles, é onipresente, é um aspecto onipresente. O miasma deve ser considerado em todos esses métodos. Se você selecionou bem, se o remédio aparentemente bem selecionado fracassar, num caso você prescreve um remédio, certo? Um remédio que parece perfeito. Bom, essa pessoa parece exatamente como o licopódio, a gente dá o licopódio e aí o remédio não funciona. Comece a pensar no miasma. O miasma covarde, por exemplo. Como sabemos que o miasma é covarde nesse caso? Coberto, perdão. Bom, correspondendo aos sintomas médicos no paciente, digamos, se você levou isso em consideração para a prescrição, você pode utilizar qualquer um desses métodos. Qualquer um desses métodos, mas o miasma
tem que ser contemplado, tem que ser levado em consideração em cada um deles. O segundo caso hoje que eu vou mostrar para vocês, primeiro eu mostrei como, eu vou mostrar como eu fracassei no começo, porque eu não considerei o miasma, nesse caso que eu vou mostrar para vocês. Bom, vamos ver agora esse caso, esse próximo caso. Uma menina de 3 anos, sofrendo de tosse. Uma reclamação muito estranha que ela tinha também, esse grave, é que ela puxava os seus próprios fios de cabelo e comia. Ela puxava os fios de cabelo, arrancava esses fios e comia. O problema já existia há mais de um ano. E para que ela parasse de comer o cabelo, os pais raspavam a cabeça dela. Mas não funcionava, porque assim que o cabelo começasse a crescer de novo, ela estava ali arrancando os fios e comendo. Vamos dar uma olhada no vídeo, mas por enquanto só mostra o vídeo pausado, por favor, o vídeo pausado. Aí, eles raspavam a cabeça da menininha. Mas vocês podem ver essa área aqui, essa outra área, era aí onde ela puxava o fio de cabelo e comia. Ok, vamos ver o vídeo. Olha, o lado inteiro do couro cabeludo sem cabelo. Então eles raspam. Eles raspam a cabeça dela. Pode tirar esse vídeo. Isso. Então eles raspavam a cabeça toda da menina. O cabelo ficava curtinho e ela não conseguia arrancar. Mas assim que o cabelo crescia de novo, ela começava a arrancar os fios e comer. Esse problema persistiu por muito tempo. Eles vieram até o meu consultório por causa da tosse, por causa do resfriado, mas para mim, na verdade, a questão do cabelo era mais importante de ser tratada, então eu dei muitos remédios para ela, nada funcionava. E aí, por causa desse problema de comer o cabelo, ela começou a reclamar de dor de estômago. Dor de estômago grave, dores sérias. Então eles foram num cirurgião. E o que o cirurgião falou, interessantemente, bom, ela tem cabelo no estômago. Eu posso cortar essa parte do estômago com cabelo, eu posso fazer a cirurgia, abrir, remover o cabelo, tudo que tiver dentro, fechar o estômago de novo e costurar, mas essa não vai ser a solução. Porque ela vai continuar comendo cabelo. Quantas vezes eu vou abrir essa menina para tirar os cabelos? Aí o médico falou, por que você não vai no homeopata? O homeopata falou. Eles têm uns remedinhos para essas coisas assim. Eu ouvi falar que eles têm remédio para esse tipo de coisa. Porque nós somos estranhos, os homeopatas são esquisitos. Para os alopatas, os homeopatas são algo esquisito na sociedade, algo estranho na sociedade. Algo que é esquisito, diferente, que eles não entendem. Mas vai pro homeopata que você... Eles queriam, na verdade, se livrar daquele paciente também, né? A única vez que um alopata envia um paciente para um homeopata é, número 1, quando eles querem se livrar do paciente. Quando eles estão cansados daquele paciente. Ou quando eles não entendem o que está acontecendo com o paciente. Ele, na verdade, está pronto para arrancar o próprio cabelo, começar a comer o próprio cabelo. Não, agora você vai no homeopata. Então, esse cirurgião falou para ela, né? Para a mãe dela, por que você não vai no homeopata? Não, você já está indo para o homeopata? Ok, então continue. Então eles voltaram no meu consultório. Agora eles falaram, o cirurgião também falou pra gente que existe um remédio pra isso. Por que você não dá esse remédio pra gente? Aí ele falou, bom, agora eu tenho que resolver esse problema, né? Agora é um caso que foi enviado por um alopata. Então eu preciso mostrar pro alopata e pros pais que sim, realmente vai funcionar.
before this thing happened, antes disso acontecer, the parents didn't know. I was os pais trying to cure não her, sabiam. but Eu estava tentando curar they thought ela, I was mas os only pais não helping sabiam. them Eles achavam que eu by giving estava medicine for só cold and cough. tentando resolver o problema do resfriado e da tosse. And at that time, I had already Mas given naquela her, época eu já tinha dado essa as I said, criança, she had that stomach pain and infection por causa das of dores de hair. estômago, infecção. She also had habit of thumb Ela também sucking. chupava o dedo. She also habit of thumb sucking Ela chupava o and, dedo. Putting cloth, E também ela colocava tecido na boca. Ela colocava muito tecido na boca, ou então um dedão, ou pedaços de roupa, pedaços de tecido, retalhos. Ela não ganhava peso, ela pesava só 10 quilos, uma criança de 3 anos pesando só 10 quilos, muito abaixo do peso, né? Vocês viram a imagem. Então eu dei tantos remédios, eu vou dar a lista dos remédios que eu passei para ela. These are our generals. Que são os gerais dela. Appetite was very poor. O apetite era fraco, ela tinha que ser forçada a comer. Thirst was very less. A sede também era pouca. The bowel movements and the urine were O normal. intestino e a urina era normal. She used to have profuse perspiration. Ela tinha transpiração profusa. Her thermals were chilly. Ela era friorenta. Ela tinha resfriados e diarreias recorrentes, diarreias e resfriados recorrentes. Ela sempre voltava por causa disso. Sempre voltava por causa desses resfriados e diarreias. São recorrentes, isso é interessante. Isso também era interessante, a história familiar. O pai tinha sido operado por causa de VSB e a mãe, por parte de vó, já teve artrite reumatoide. So, what is the miasm? O que é? What's VSB? Ok, defeito septal ventricular, doença no pai. And he was operated for that. Ele foi operado por causa dessa doença. Ventricular septal defect. Sorry, in India we have habits of writing defeito in short form. septal ventricular. Na Índia nós escrevemos assim, só essas abreviações. Ventricular septal defect. So what is a miasm? Então, qual é o miasma? Father is syphilitic. O pai é sifilítico. Grandmother is syphilitic. A avó é sifilítica. Psychosyphilitic. Psicossifilítica. So, and the child. And what is the miasm of the child? E qual o miasma da criança? Why? Yeah. Is this normal? Isso é normal? Perverted. Ou seja, um transtorno, é um distúrbio. É um desejo, ela tinha um desejo de arrancar seu próprio fio de cabelo. Ou seja, uma perversão do apetite, uma lotriofagia. Então, sifilítico no pai, sifilítico na avó e sifilítico na criança. Mas, inicialmente, quando eu prescrevi, eu não levei isso em consideração. Foi aí onde eu fracassei, onde eu falhei. Ela tem desejo por bebidas geladas, frutas, e ela tem aversão a doce e leite. Ok? Next slide. Should I go? Next slide. Próximo slide. Very restless in her sleep. Ela tinha um sono muito inquieto, muito agitado. Clings to the father in sleep. Durante o sono dela, ela se apega, ela aperta o pai. Às vezes ela dorme numa posição joelho e peito, né? Com a parte traseira levantada e o joelho e o peito encostado na cama. Ela gritava no sono e acordava bastante à noite. Acordava no meio da noite gritando do sono dela. Muito assustada.
This was her life situation Aqui, and a sua situação mentals. mental e de vida. The parents had two Os pais daughters. tinham duas This filhas. was the younger one. Ela era mais jovem. The elder A daughter irmã mais was velha 5 tinha years old. 5 anos. This child Essa keeps on criança demanding lots of pedia things. muitas coisas, pedia muitas coisas. When the things she wanted to do or what she wanted Tudo que to ela do, queria, o que ela she quisesse wanted to buy fazer. was not allowed. When E tudo que ela queria she should comprar, demand e lots quando of o que ela queria things, comprar não podia ser every comprado, day ela she used to be exigia. demanding Todo new dia ela things. pedia coisas novas para comprar, para fazer. Sometimes the parents would buy, Às vezes os sometimes pais they would compravam, not. às vezes When não. the parents Quando did os pais not não buy, compravam o que ela pedia, this child sat down in the ela street or sentava na slept rua, in the no street meio no chão, na rua, and threw temper e tantrums. dava ataques. Dava ataques de birra. A very restless child, Uma criança muito and inquieta constantly moving about. You will see in the video e also. constantemente se mexendo, se movendo. Nós vamos ver isso no vídeo também. 3-year-old child Uma criança was de very 3 rude anos, muito grossa, rude, and would imitate the elders e imitava os mais and velhos speak back to the e elders. respondia aos mais velhos. What she did was, O this que ela child, very fazia, essa interestingly, criança, interessante perceber, like suppose digamos, the parents would tell os her, pais okay, here, falavam para ela, ok, don't é, keep this, why have you left this here? por Put que it você back deixou in isso aqui? place. Coloca de volta no lugar. You're not supposed to leave it Você here. não pode deixar isso aqui. Okay? Something was Ok? if she had took Tirou a alguma toy, coisa she do played lugar, with pegou um it, brinquedo, brincou then e largou em left algum it lugar. anywhere. The parents Os would call her, "Come on, pais put it back falavam, here não, every day. põe de Every volta time no you take lugar. this, you're Toda vez que supposed você to tirar put esse it back." brinquedo, você tem que guardar. Now suppose if the parents took something and left Agora, it, se os pais deixassem alguma coisa, tirassem e deixassem em algum lugar, she would tell the parents, ela "Come on, faria a mesma coisa. now, Ó, what is this? você tirou isso, o que Come é on, isso pick aqui? it up, Tá fora do put it lugar. back. Pegue e You're supposed to put guarde. it here. Why are Não not- é para come on, deixar aqui, come on, você tem pick que it up." guardar isso. And that too, very rudely. De Like forma as if muito she's grosseira, como se she's ela the fosse, elder one. como se ela fosse a mais velha. Come on, why is this Ó, here? por que você deixou Yeah, isso aqui? Come on, put it back. Pega e You're guarda. supposed to keep it there. Why are Você you tem que keeping it guardar, here? por que você deixou aqui, largado? This is what she used to do. Isso que ela fazia. And whatever mistakes she did, E if she was qualquer erro que ela reprimanded for fizesse, it, se ela fosse reprimida the por same causa thing disso, was se done a by mesma the coisa fosse parents, feita pelos even pais, accidentally, até she would acidentalmente, scold ela them. também chamava a atenção deles. And she called her parents, the E father ela and mother. chamava os Her pais, father's name was a Deepak, mãe e o pai dela, o nome da mãe dela era mother's Deepak, name was perdão, do pai era Kavita. Deepak, da mãe She era would call, Kavita. "Hey, Deepak, Ela come chamava here. eles pelo primeiro nome. E aí, Give me Deepak, this. vem cá, me dá isso aqui. Kavita, come here, give Kavita, me water. vem cá, me dá Give água, this, give me food." me dá comida. A 3-year-old child Uma criança de called 3 her anos parents, que chamava os her seus father and pais mother by the name, pelo seu primeiro and, you nome. know, call them by name. She liked to be carried Ela a lot gostava de ser carregada bastante and wanted to be e held queria tightly, ser especially by the segurada father, bem apertada, especialmente and pelo pai. like to sit in the father's E ela lap a lot. gostava de sentar no colo do pai As bastante. soon as the father would Assim come que o home pai from chegasse em business, casa do trabalho, only thing the father had to do was just o take pai this só child podia... and keep it in the lap, A primeira coisa que ele tinha que fazer era carry her pegar a or criança whatever. e colocar ela no Not leave the colo. father. Ela não deixava ele em paz Would o not tempo todo leave no the colo father at dele. all. Ela não deixava o pai fazer nenhuma outra coisa, só ficava no colo dele. A very angry Uma child, criança com muita raiva, when things did not go quando as her coisas way, não eram da maneira como ela she would queria, always do the ela opposite sempre of what she faria o was told to do. contrário do que pediam para ela fazer. When angry, she Quando would ela hit estava people, nervosa, including ela her batia mother, nas sister pessoas, and incluindo grandmother. sua mãe, sua irmã, sua avó. When she would be angry, E quando ela estava com she would raiva, also ela bite. também mordia bastante. she also bite a lot. Ela mordia muito. Okay? Should I go ahead? Ok. Continuando. A very talkative child Uma criança muito faladora. would talk with even the servants of the Falava house, até com os empregados da casa. like the ironing man, the cook, etc. A passadeira, o cozinheiro. What she would do was, O que ela the fazia, servants in the house, like the os cook, empregados, the como butler, o the cozinheiro, o maid, mordomo, the a ironing empregada, a passadeira. man, hey, come on, what are you doing? Start working. Why Falava are you assim, e o wasting que você está time? fazendo? Vai trabalhar.
Por que vocês estão... Por que você está atrasado? Você tinha que ter chegado às 9. Já são 9h15. Isso que ela fazia, ela quase dava ordens nos empregados. Ela também brigava com todos os membros da família, incluindo seus avós. Até os avós que moravam com eles, ela brigava e discutia até com a avó. Por que você está fazendo isso? Faz aquilo, não faça isso. Ela não compartilhava suas coisas com a sua irmã, mas dividia os seus brinquedos, suas coisas com outras crianças do prédio. Não com sua irmã. Ela tinha irmã de 5 anos, não dividia nada com ela, mas ela daria propositalmente, dividia as coisas com as outras crianças do prédio. E o que acontecia, então, essa criança estava indo para o jardim de infância, e a mãe, às vezes, ouvia os professores, as histórias, ela queria ouvir outras opiniões, além dos familiares, e ela falou para a professora dela: minha filha é muito levada, ela é muito complicada, por que você não dá uma ralhada nela, não disciplina ela? E o que acontecia? Ela falava isso para a professora, a mãe. A professora falava: não, de jeito nenhum. Ela falava para a mãe da criança: não faça isso, você está mentindo, você está falando coisas ruins da sua filha. Eu nunca tive uma criança tão doce e tão quieta como ela, um bebezinho gentil como ela. Por que você está falando isso sobre a sua filha? A professora falava isso para os pais: por que você está falando isso sobre a sua filha? Eu nunca vi uma criança tão meiga, tão bem comportada como a sua filha. Na escola, ela abraçava a professora, e se apegava a ela e sentava no colo da professora. Por favor, professora, faça isso. Por favor, professora, cuide de mim. E a tia falava, a professora falava: uma criança muito bem comportada. Vocês pais são sempre assim, vocês estão sempre reclamando dos seus filhos. Vocês é que precisam mudar, ela é perfeita. Ela é a criança mais bem comportada que eu já vi. Viram? Esse é o comportamento mais contrastante dessa criança, ou seja, um comportamento contraditório, mais importante, prestar atenção. E em casa, ela podia ser bastante doce quando ela quisesse alguma coisa, bastante meiga, ou seja, bastante manipuladora. Mãezinha, por favor, eu sou o seu bebezinho, você me ama tanto, eu também amo você, por favor, faça isso para mim. Ela, às vezes, podia ser bem meiga, bem gentil e conseguir as coisas que ela queria. Vocês estão conseguindo desenhar um retrato aí, um quadro dessa criança? Que tipo de quadro vocês estão tendo na sua mente? Mas isso mudou quando ela ficou doente. Num estado agudo, essa criança se tornou muito mal-humorada e irritável. Não queria ninguém perto dela, ninguém encostando nela, além do pai. Como vocês viram, no normal, assim que o pai chegava em casa, ela sentava no colo do pai e grudava nele. Mas, quando ela estava doente, em estado agudo, ela gostava de ser carregada o tempo todo pelo seu pai. Ela também era bastante seletiva nas roupas que ela usava. Ela só gostava de poucas cores, como rosa, roxo, só essas cores, e ela só usava essas cores. Acho que você já tem um quadro dessa criança na sua mente, certo? Vamos ver essa criança.
Play. This is the sister. Essa é a irmã. Pause. This is. Essa. Just go back. Volta um pouco, volta um pouco. Volta um pouquinho. Back. This was in June. Aí foi em junho de 2002. And then you see the hair grew back again. E aí o cabelo cresceu de novo. You'll see just play. Play. You'll see the elder sister just for a second. Generally, afterwards, an increase portion higher change. Daytime to show the power to Mother is saying, I'm worried. Will she ever get back? This is the elder sister. Aquela foi a irmã mais velha, agora é ela. The hair grew back. O cabelo cresceu de Look volta. at this. Mas olha só. Look at this. Olha só. See how she has plucked all Ela the hair arrancou and todos eaten esses it. fios e comeu. Pause. More. Also observe the child. What is she doing? O que ela está fazendo, a criança? Also observe the child. Observem a criança. What is she O doing? que ela está fazendo? Her tongue is out, but why? Sua língua está para fora, por quê? Play. Ela está brincando? Não, play, perdão. Play do vídeo. Why is she doing? Let's see. Por que ela está fazendo isso? She's being videoed. She knows. Ela está sendo filmada, ela sabe disso. So I said, why? Eu falei para ela, eu perguntei para ela. Eu perguntei para a mãe, por que ela está fazendo isso? Por que ela está tossindo? Ela tá com uma tosse? A mãe falou, não, ela não está com uma tosse, não. And so I said, hi. Eu falei, oh, So I yeah. just said to the child, Aí eu falei para ela, né, why para a are you doing criancinha. that? Por And que você está then fazendo look at isso? her. Aí ela Look at her. She started smiling ela começou a and rir shy. e ficou tímida, Look at her. ficou com vergonha. I asked her, Aí eu how perguntei much pra are you ela, hitting other children? você tá batendo Her outras sister crianças? answered from the side, E a criança, a irmã dela estava desse lado. Ah, ela me bate o tempo todo. Look at her. Aí ela começou a rir quando a irmã dela falou isso. I am not hitting. Eu não tô batendo em ninguém. I told you how this child is. Eu falei, né, que essa criança, como é que ela era, né? Ah, não, eu não tô batendo em ninguém, não. Was the elder sister? A irmã, The remedy is clear, no? então o remédio tá claro, né? Eu espero. Okay. Muito bem. One straw does not make a hay. Uma palha não faz um monte de feno. One Então, sunny day does not make a summer. Um dia ensolarado não faz um verão. No, I know. No, it is not Sina. Não, não I é. gave Sina, it didn't work. It was not Não é Sina. sina, né? Eu dei a sina, não funcionou. That's why I said, É o que eu one disse. sunny day does not make a summer. Então, One um dia straw de does not sol make a não bundle of hay. faz o verão. Uma has to palha be não faz there, um monte de feno. observation. Tem que ter When observação. I say observation is very, very Então, important. observação é extremamente It has to be importante. properly analyzed. Tem que ser And if you analisada de jump forma the gun, correta. E se what you call você as in pular English, you jump the etapas, gun, se você or pular if you, etapas, just simplesmente one observation and you just take- it has to fazer be uma there, observação e aí running você tem through que and through the ver case. tudo Many a no times it should caso. be there. It should
Se você colocar o carro à frente dos bois, por exemplo, então, você tem que, na realidade, o que nós preconizamos é que a observação tem que ser confirmada pelo histórico, né? Então, aí nós temos, então, o papel real da observação. Oh, que doce de menina, não é? Tão doce, tão meiga. Oh, tão meiguinha, olha só, toda tímida. É doce e meiga ou não? Não. Então, para ser um bom homeopata e para entender a psicose do paciente, nós temos que ser muito psicóticos. Então, o homeopata tem que ser igual para intuir ou entender a psicose do paciente. O homeopata sórico jamais será um bom homeopata. E um homeopata sifilítico ou vai dar resultados maravilhosos ou resultado nenhum. Por quê? No momento... Então, no momento que o paciente chegar e falar assim, oh, por que o remédio não está funcionando? Aí ele vai falar, vai embora, sai, então tá, vai procurar outro. Aí é claro que ele vai perder a clientela. Então... Só o psicólogo vai falar, não se preocupe, remédio demora. É claro que o remédio está correto, ele está agindo. Se não agir, nós vamos mudar, aumentar a potência. Você tem que ser paciente, a homeopatia demora. Nós estamos removendo a doença da raiz, e isso demora um pouquinho. Nós estamos limpando a sua mente, limpando o seu corpo. Aí o paciente, então tá, se o senhor está falando, tudo bem, vamos esperar mais um pouquinho. Doce, né? Então, que tipo de movimento é esse? Rocking movement. Movimento de, assim, andar, né, num cavalo, né? Olha, não, para frente, para trás, para frente, para trás. Então, qual o remédio que gosta desse movimento de balanço? Cadeira de balanço. Qual o remédio que nós já falamos sobre ele? Esse movimento que a camomila gosta desse balanço, mas eu quero esse movimento constante. Nós acabamos de falar sobre isso há 2 dias. Esse remédio que gosta desse movimento que ela está fazendo. Não. Primeiro dia. Quem lembra? Que foi? Aí, quando a gente fala o nome do remédio, vocês falam, tá, lembrei, tá, muito bem. Então, vamos lá. Ela engana. Né? Ela é boa para enganar, né? Ela é meiga. E esse movimento. Tá, vamos ver. Aumenta o volume um pouquinho do vídeo, por favor. Aumenta o...
Eu falei que ela gosta de colocar dedo, trapos, coisas na boca. Olha só, ela está botando o vestido na boca. A mãe disse, como eu já disse, na escola, ela falou para a professora, olha, me põe no colo, mesmo quando as outras crianças estão fazendo algumas outras atividades, ela vai e fala, não, professora, põe no, tia, né, põe no colo. Ela quer ficar sempre no colo da professora. Aí ela pede com uma forma tão meiga que a professora não consegue recusar. E a professora, claro, pensava que ela era a melhor aluna da sala. E a outra menina, com 5 anos de idade, na mesma escola, sabe como a irmã mais velha já era conhecida? Ela já estava frequentando a escola há mais de 2 anos. A filha mais velha era conhecida como a irmã da menininha, entendeu? O nome dela é Haneri, então... Aí a irmã mais velha, chamada Nirali, aí a Nirali perdeu a personalidade, passou a ser conhecida como a irmã da... Né? Geralmente é o contrário, né? A irmã mais nova que fica conhecida como a irmã de fulano de tal, né? Mas todo mundo sabia, aliás, todo mundo se referia à irmã mais velha como a irmã da menininha, né? E falava o nome dela. Entenderam? Ela reverteu os papéis. Em novembro, o cabelo voltou a crescer, né? Olha só, a qualidade do cabelo é boa. Cresceu bem, né? Em 1 mês, olha só, o tanto que o cabelo cresceu. Vamos observar a criança? Vamos observar a criança. Tá, o cabelo cresceu, é bastante espesso, ela não está bem curada ainda, mas em 1 mês, depois do remédio correto, cresceu bem, né? O cabelo forte, abundante. Qual era a expressão anterior no rostinho, quando eu mostrei? E qual a expressão agora? Qual era a expressão anterior e qual a expressão agora? Me fala. O que você... Vamos participar, gente. Vamos interagir. Qual era a expressão anterior e qual é a expressão agora? Quem pode me explicar isso? Quem pode falar sobre isso? Ela ficou mais... com a aparência, a face mais cheia, né? Fuller, ok. Ok. Cheia. É fuller face, rounded, é arredondada, só quer dizer? Nós estamos falando dos físicos. A expressão no rosto. Antes e agora, qual era a expressão do rosto da criança? Quer ver de novo o antes? Quer ver o antes, ligeiramente? Volta um pouco para ver a imagem dela anterior. Ok. Põe o play. Pausa. Olha só essa expressão de antes. Play. 1 ou 2 minutos. Pode botar play. Play. Ok. Agora avança um pouquinho até a gente estava. Aí.
Pausa. Qual a diferença na expressão? Qual era a expressão antes? Qual era a expressão antes? E qual a expressão agora? Malícia. Malice? Malicious. Where? Now or before? Não, antes. Malicious or not malicious? Is a child. You're right. Very near. Very Malicious. No. Similar to malicious. Similar. Malícia. Nearby. Maléfica. Naughty, yes. Even more, better than naughty, yes. Before, it was naughty. É um riso sardônico. Ele tá, como que estereotipado, provocativo. E o outro é sereno, tranquilo. Sly. It was sly. Sly, que é a palavra que tipo aquela inteligência para o mal. Tipo, a inteligência usada para o mal, assim, tipo, ela está tentando enganar, na realidade, ela está tentando enganar com o rosto, tentando ser doce, como se fosse manhoso, dissimulado, sly, que ele está falando, como uma raposa, né? Aquela inteligência da raposa. Então, agora mais séria. Né? Então o sly é justamente a inteligência da raposa. E aí, eu estou perguntando como é que ela está. Agora ela é uma doce criança doce. Agora sim, uma criança doce. Antes era astuta. Agora ela é doce. Vê a diferença? Vocês conseguem ver essa diferença? Tá? Vocês conseguem entender, ver, visualizar essa diferença, perceber essa diferença? Before also she was looking down. Antes ela estava olhando para baixo também. Agora ela continua também olhando para baixo. Antes ela estava olhando. Ela estava olhando para baixo como assim, tipo porque ela era astuta. Ela estava interpretando um papel, por assim dizer. Agora ela está olhando para baixo de timidez, né? Timidez genuína, como uma criança doce, meiga. Now how she answers? I asked a question, olha just como normal nodding. Before it was like quando eu perguntava, ela ficava se remexendo toda e tal. Agora não, ela responde normalmente. Então, as pessoas assim, astuto, manhoso, que não consegue parar, tá sempre se movimentando. Antes, a criança costumava, a outra irmã era conhecida como irmã da fulana de tal. Aí, agora, ela fala assim, não, eu tô na escola da minha irmã. Ela está usando agora a irmã como referência. Very good. You saw that before? It was just for Viram antes? 1 ou 2 segundos e depois olhava para cima. Tá? E agora ela está sempre olhando para baixo, está brincando com os dedinhos dos pés. Esse é um sinal clássico de timidez, né? Timidez. A pessoa timidez é sora e astuto
dissimulado é psicose. E por causa do cabelo, ela estava feia nessa comissão de cabelo. Aí nós temos o aspecto sifilítico. Feio, distorcido. Sífilis aqui, nós estamos falando de sífilis naquele caso, né? Então, expressão psicósica no rosto. Agora, a sífilis parou, porque ela parou de comer o cabelo. Aí, o rostinho está mais cheio, ela ganhou peso. Então, e ela começou a ficar mais tímida, os mentais, né, no aspecto mental. Aí ela sabe que ela está sendo filmada. Antes também. Olha só como ela responde a filmar, como ela respondia a filmagem antes e como ela responde a filmagem agora. What else you have observed? O que mais que vocês observaram? O que mais que vocês puderam observar? Yes, menos movimento corporal, menos movimento corporal. Então, aquela inquietude, né? Melhorou. Então, antes ela estava assim, né? Com esse movimento de cadeira de balanço, andando para lá e para cá, movimentando-se para lá e para cá. Aqui não existe mais isso, né? Ela está sentadinha, com as costas contra a parede, olhando para baixo, bem tímida. Isso aqui é sinal de timidez. Está brincando com o dedinho dos pés. Brincando com o dedinho dos pés, ou com os dedinhos, ou com os botõezinhos da roupa, ou brincando com a roupa. São sinais clássicos na criança de timidez, sinais clássicos de timidez, de nervosismo. आधे पेट साफ करते हैं ताकि रोक जाएगा नींदर बराबर हाँ उसका अच्छा हाँ आज इस वैल्यू उठ जाएगी मुंह बाहर करते तो क्या है मुझे भी उन्हें जाने से क्या ही कभी से उठे चलता See now the seriousness on the face. Olha como ela está bem séria, o rostinho sério. Como se ela tivesse amadurecido, né? Então, olha a diferença. Junho e novembro, ela amadureceu bastante. Entre outubro e novembro, ela amadureceu. બીજો હવે ઓલું ગાભો ને અંગૂઠો શું ચૂકવી શકો છો જે A mãe diz, ela também parou de roer unha, parou de colocar paninho na boca, trapos na boca. Então, isso também diminuiu. No boring, huh? Okay. Just touching the nose. It wasn't boring. Ela só estava encostando o dedinho no nariz, ela não estava cutucando o nariz, não. It's almost like
É como se ela... taken this child away and put some other child there. É quase como se tivesse tirado a criança anterior e colocado uma outra criança. A transformação foi tão boa, tanto, é que como se nós tivéssemos tirado aquela criança e colocado uma outra. Não é? Não parece isso? Vocês não têm essa ideia? E se olharmos essa criança, e aí, por exemplo, se vocês olhassem essa imagem aqui e eu tivesse contado aquela história, talvez vocês não acreditassem. Você poderia falar assim, não, eu acho que você está falando de outra criança. Stop. PowerPoint. Vamos voltar para o slide agora? Então, vocês viram a criança. Então, nós vamos ver o segmento final mais tarde. O que vocês viram? O que vocês viram? Então, aí o que vocês vão tomar agora para fazer a prescrição? Gostaria que vocês fizessem. E os seus remédios. Então, você tem que ter o remédio. Luzes, por favor. Alguém pode me dizer? Quais são as rubricas, os sintomas e o remédio? Aqui, se eu não tivesse com a carta, Here, if I didn't have the letter, eu teria dado com the chart, I'm sorry. I would have said Cuprum metallicum. Why? Please explain. Não, por favor, se não explique. tivesse a carta. If I didn't have the chart, No, that's okay. Forget the chart. Explain why Cuprum metallicum. Ela agia como militar dentro de casa, com os funcionários. Okay, dominating on the servants. Okay. Ela imitava adultos. Tinha também a protrusão de língua. Okay, fine, very good. Igual Cuprum. Yeah. Mas vendo, não é isso. But looking at the chart. Okay, we'll go to the chart later. Okay. Now I will tell you why. How would a Cuprum dictatorial would not be to the extent that it will be rude or to elders. Ele não seria rude aos mais velhos, mas eles seriam disciplinados. Os Cuprum são muito disciplinados. E ela estava falando, assim, chamando a mãe pelo primeiro nome, ou fulano de tal, vem aqui e tal. Isso era de falta de educação, não é ditatorial na realidade. Mas junto com esse aspecto ditatorial, tinha também a falta de educação, né? A rudeza, a grosseria. Sim, mas alguém gostaria de fazer algum comentário? Fazer alguma observação, oferecer uma sugestão? Quais são os aspectos principais desse caso? Que tipo de criança ela é? Não é essa mudança. Eu quero aquela criança original, aquela primeira. Nós vamos fazer a prescrição para a criança. Dissimulada. Yes, she's deceitful. I agree. Everybody agrees. Todo mundo concorda com o dissimulada? Tá? Mas, em casa ela age de um jeito, na escola ela age de outro. Na frente de quem ela quer, ela age de uma maneira. Yes, so what is this behavior? In school, she's such a sweet child. É doce, meiga, e na casa, completamente diferente. Tá, isso aí é dissimulada, realmente. Mas também nós temos o contrário. Então, o que é isso? Manipulative? Manipulative, yes. Deceitful, tá, é um sintoma. Soft outside, hard at home. Dura em casa. So you have these symptoms. So softer
Eu acho que essa So menina outsiders, superiors, hard on inferiors. Doce com os superiores e dura com os Home members are inferiores. inferior. Então, os membros da família são inferiores, são considerados para a criança ou para qualquer outra pessoa. O pessoal de casa são geralmente inferiores. For a son, para um filho, usually the mother geralmente is inferior, a mãe é father is inferior superior. e o pai é superior. For children, para the home people, crianças, the mother and the father, a mãe or e the o brother and pai, sister os are irmãos e irmãs inferior, são outsiders are inferiores superior, e like o pessoal the de teacher, fora, os doctor, professores, all médicos, those etc., people are são superior. So the superiores. behavior changes. Então, a hierarquia So you muda. say deceitful, Então, se hard ela on fala inferior, dissimulada, soft on superior, tá? what is the Gentil remedy? com os estranhos, duro com o pessoal. Qual o remédio? Qual o remédio? Yes, anybody? Come on, Alguém, remedy, gente? fast. Vamos lá, vamos Now I'm asking participar. you for remedies today. Tá? Vamos lá. Till Remédios. Fazer uma pergunta. Yeah, which one? Deixa eu fazer uma pergunta. Mas ela não tem bem essa questão de duro com... Ela é boazinha dentro de casa também. Com o pai, ela vai lá, senta no colo, quer um carinho. Não é mal. Only with the father. She clings to father. She's Ela, not nice. She ela calls não, him by não é name. que ela é sei, mas doce com com o o resto pai, das ela pessoas se da apega a casa, ele. Ela ralha, não é isso? Ralha com os empregados. Faz isso, faz aquilo, não sei o quê. So servants, okay, Então, let's say servants. Mas eu acho que é menos So I think do que it's ser less rude com os inferiores e No, complacente com os superiores. Eu acho que é muito mais, ela briga, she quarrels, I agree. Concordo que ela briga com o cozinheiro, com o passadeiro, no caso, né? O passadeiro, sei lá, vai saber. Então, ela, por que você está atrasado? Por que você não está trabalhando? Ela censura mais do que é rude. Não é bem rude, ela She reprimands, she scolds, but these Ela- are inferior people for Mas her, são isn't pessoas it? inferiores para They are ela. working for them. Eles, but they're eles working trabalham for the para parents, ela, not the trabalham child. para os pais, não para ela, na Okay, realidade. fine, you may not take. Okay, Tá, so you tudo not bem. worried. Okay, what are the symptoms? Então, What- quais são what os symptoms sintomas? do you take? Que de sintomas? antagonismo de ações, assim, não há ações Antagonism. contrárias. Antagonism or? Yes. Or no? Just- Other word is? Outra palavra para Antagonism antagonismo. is when you... Antagonismo é quando você... Contrary. This is Contrário. Isso aí é contrário. This Isso aí é is contrary. contrário. Opposite. Antagonism is Antagonismo é quando você irrita alguém ou você ofende outra pessoa. Aí antagonizar, né? Então antagonizar é ofender. Ela irrita, né? É contrária. So what is the remedy? Então qual o remédio? No remedy? Now I'm asking you remedy. Agora eu estou pedindo remédio para você. What's termo? No. I told him, I warned Eu him já not falei. to say the remedy. Eu falei para ele não dizer o remédio. No. I warned him not to say the remedy. What's the thermal? Quais são os termais? Quais são termais? Thermal. Quais são os termais da Termos, criança? chili, É friorenta. chili. Friorenta. Nos gerais estava lá friorenta. Come on now. Rudeness. 3 marks. Rudeza. Hard on inferior. Não, pois é. So, veratrum. Então, veratrum. Se daria veratrum. Lyco. Lico. Why not lachesis? Por que não lacasis? This. The manipulative. A and the manipulação, body movement. movimentos corporais. Yeah, okay, she's chilly. Ela é friorenta. But, you know, in frustration, you Mas do many em things. I'll show you quando a what- gente está what I did. frustrado, a gente faz muita coisa. Depois vou mostrar. Ela finge que está doente quando tosse, quando observada. Com mais o sintoma deceitful and holding. That Symptom. Plumbum. So, I would say plumbum. what you took? Plumbum. Deceitful? Deceitful, mas But, holding. Holding. Held desires to be, okay? Quer ser mas, segurada, né? Finge que está doente e tem chumbo. So, pretend, what is the rubric? Qual a rubrica? Eu não peguei, é de memória. Oh, there is a rubric. Mas há uma rubrica. There is a rubric for pretending to be sick. Que é fazer de conta que está doente. Yes, feigning. Fingida. Feigning. Fingir. F-E-I-G-N. F-E-I-G-N. Yes. F-E-I-G-N. So I have an important rubric that I had forgotten about. She is clinging.
Clinging hand of mother, child. Ela gruda na mão do pai. Yes, clinging, né? yes, very good. Cling, yes, que é grudar, né? Ficar pendurada, nice, querendo. Então vamos lá, gente, acorda. Vamos acordar. Yeah, okay, clinging. Tá, clinging, que é grudar, fingir, dissimulada, dura com os inferiores, né? E gentil com os superiores. Tanto faz, eu não quero que vocês... Agora, baseado nesses sintomas, ela tem pouca sede, friorenta, desejo de gelados, briguenta, ou ralhadora, drinks, yes. tímida, tendência, eu repertorizei um global, tendência a pegar resfriados, desejo de ser carregada e clinging. Último. Então nós vamos ter 3 medicamentos aqui na repertorização como um todo. Pulsatila, antimônio tartárico e fósforos. No meu repertório aqui. Very good, excellent. Excelente. Okay. Excelente. What else? Pulsatila, que mais? Fósforos. Que mais? Fósforo, pulsatila. Vamos lá, gente. She eats indigestible things. Very good. Yes. So, ela come coisas indigestas, não nutritivas, né? O apetite, perversão do apetite, né? De ingerir coisas não nutritivas. Flavia, come on. No? Vamos lá? Alotrofagia, né? Ok, then shut your mouth. Tá, vamos lá. Não fala não, fala não, fica quieta. She pulls out her hair, that has already been said. She pulls out her hair. Yeah, what is this? O que é isso? How will you take? Syphilitic, né? É syphilitic. Yeah, but what symptom? Mas qual síntoma? Qual rubrica? Vai, continua, bora lá. Mutila-se. She mutilates herself. She mutilates herself. Mutilates herself. Agaricus, então, belladonna. Agaricus, belladonna. Mutilates herself. Ela se mutila. Muito bem. So why not tarantula? Agaricus, muscari. Why not tarantula? Feigning, essa fingir, dissimulada, inquieta. Por que vocês não pegaram essa inquietação, essa tarântula, aquela coisa de movimentar para frente e para trás, né? Então, astuta, dissimulada, finge que está doente, finge que está tossindo. Láquesis. Ela é friorenta, mas... Não melhora com música? Não tem nada a ver com música. Inquietação, essa movimentação constante, pega resfriado facilmente, hiperativa, rude, abrupta, ela quer ser segurada bastante, friorenta. Por que não estramônio? Por que não estramônio? Acute sensitivity. Acute sensitivity, yes. Sim. And I gave tarantula. Eu prescrevi tarântula. Okay. Tarântula. Didn't work. Não funcionou. Merxol. Merxol não funcionou. Sina. Chili, boring nose, Sina não funcionou. Cranky child, ela pessoa desejo de ser carregada. Clinging, but what about desire to be carried? Mas desejo de ser carregada. Sina didn't work. Então, Sina não funcionou. Stramonium didn't work. Não funcionou. Sulfur. Sulfur. Thinking that maybe she was a chili sulfur. Pensando que talvez ela fosse sulfur friorenta. A criança bem tranquila, despreocupada, descompromissada. Didn't work. Não funcionou. Lycopodium, pensando no duro com os inferiores e gentil com os superiores. Eu falei, talvez é uma criança, você não consegue os termais. Vamos ignorar os termais. Licopódio, não funcionou. Láquesis, também não funcionou. Tuberculina não funcionou.
Moscas I didn't give. Moscas I didn't Moscas eu não prescrevi. Camomila, Moscas eu não prescrevi. Camomila, rude, abrupta, desejo de ser carregada, pode ser quente, pode ser friorento, calorento, pode ser friorento, calorento. Não funcionou. That's why after all this por she had isso to que go to the depois surgeon. ela teve que ir ao cirurgião. After all this, tudo isso, she went to the surgeon, é que ela foi ao médico and the surgeon cirurgião. sent her back. E aí ele mandou ela de volta para mim. Me being non-diligent, e como eu não sou diligente, inicialmente eu dou remédio, mas quando alguém manda um desafio desse para mim, aí eu sento e falo assim, muito bem, agora eu tenho que cuidar de alguma forma dessa criança. Então, eu revisei o caso e... God helps those who help themselves. Sempre se diz, Deus ajuda quem cedo madruga. Então, felizmente, essa criança teve um surto agudo. Por que eu digo felizmente? Ela teve uma crise aguda. É ruim, né, que uma criança adoeça. Mas no caso dela, foi uma sorte, foi bom que ela tenha adoecido. Ela teve uma febre alta. Doença muito tóxica, a febre alta, mais ou menos 40 graus, né, quase 39, 40 graus, um dia, 2 dias, e o pai, geralmente é a mãe que traz, dessa vez o pai que veio e falou, doutor, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, ela está doente, mas é eu que vou adoecer, porque a noite inteira eu tive que carregar essa criança. Eu tive que carregar essa criança. Ela estava dormindo no meu, ela só conseguia dormir no meu colo. E se eu colocasse ela na caminha, mesmo por um segundo, ela começava a gritar e gritar. E nem a mãe dela poderia tocá-la. Esquece, né, os outros membros da família. Então, a noite inteirinha eu estava com ela, o tempo todo com ela no meu colo. Aí eu falei, tá, talvez você colocando ela no colo, ela vai dormir. Mas se eu a colocasse para dormir, ela começava a gritar, ela só ficava confortável quando eu a segurava nessa posição. Então, segurando a criança nessa posição, é a única forma. E como Organon, número 153, diz o quê? Os que forem mais fortes, singulares, incomuns e peculiares, característicos. Então, os sinais que forem mais fortes, singulares, incomuns e peculiares da doença, que nós temos que manter, né, em mente. E, pois é, principalmente quase que só este que em relação aos sintomas do medicamento escolhido devem corresponder os que são muito semelhantes a fim de constituir o mais conveniente para evitar a cura. A tradução desse aforismo é do Organon, a Arte de Curar, segunda edição, GEHSP, de Samuel Hahnemann, traduzido para o português. Então, o que estava errado? O que estava errado? Esse caso me ensinou muita coisa, muita coisa. O que deu errado com todas as prescrições? O que estava errado com as prescrições? O que deu errado? É isso aí. Os sintomas do miasma não foram tomados. Nós tomamos os sintomas gerais do paciente, o que era bem característico e peculiar, é claro, chegou ou apareceu na fase aguda, e aí tudo se encaixou. Então vamos ver como que tudo se encaixou. Então, seria os fortes, singulares, incomuns e peculiares daquele miasma. Segundo o aforismo 153. Seriam mais fortes, singulares, incomuns e peculiares. Então, tem que ser daquele miasma, que naquele caso era
psicossifilítico. Então, os sintomas sifilíticos desse miasma tiveram que ser tomados e não levar em consideração a reação do paciente também às situações ou seja, as rubricas selecionadas não estavam apropriadas para o miasma. As rubricas não eram apropriadas aos miasmas. Então, agora vamos ver o vídeo novamente. Dezembro. October, November and now December. A gente viu outubro, novembro, agora dezembro. Absolutely nice. Tudo bem, o cabelo tá bonito, não tem nada, comendo normalmente. Olha, o cabelo bom, né? Bonito. Vamos olhar o rostinho dela. Então, a criança doce agora. Quieta. Parou, né, com aquela inquietação, aquela movimentação. Ela está sentada, quietinha. Agora, o que ela costumava fazer? Como, né? Você lembra da obstinância? Né? Eu falei, quando ela queria alguma coisa, se você não obedecia, ela rolava no chão. O que mais que ela fazia quando ela estava com raiva? Qual era a reação dela? Sim, é isso aí. Morder, né? Você tinha que ter falado antes, né? Ela mordia, sifilítico. Morder é sifilítico. Raiva, né? Mas assim, é raiva, mas morder é sifilítico. Ok. A obstinácia diminuiu. Aí ela não dá birra, não vai pra rua sentar no meio da rua, dá birra, ela não morde. Say this. Olha só. Such nice, beautiful hair. Que cabelo bonito, né? Bem arrumadinho. Quase como uma menininha bonitinha, né? Assim, tão bonitinha, tão simpatiquinha. Olha assim, tudo bem, cabelo sadio, bonitinho. Aqui ela deu uma puxadinha no cabelo aqui, mas ela não comeu. Ela só tirou, ela só arrancou o cabelo, mas não comeu. Não comeu. Não comeu. Só arrancou. Mas o cabelo está nascendo de novo. Mas a mãe está dizendo ela fica mexendo no cabelo, ela fica segurando o cabelo, né, as mechas de cabelo, mas não arranca mais e nem come mais. Normal, né? What else did you observe? O que mais que vocês puderam observar?
else que mais que have vocês you puderam? observed in the O que vocês videos? conseguiram observar nos vídeos, nas imagens dos vídeos? Talvez a tolerância dela ao toque, tolerar o toque, vira para lá, vira para cá, tolerar isso. Okay, fine. Okay, no, but Tá, tudo what bem. other thing? O que mais? Tem mais coisas a serem observadas. A cor da roupa mudou. Yes, excellent. Excelente. Excellent. Excelente. Good. Muito bom, muito bom, muito bom. Please give a big Excelente. hand. Um aplauso para ele. This is a applause. Realmente um aplauso para ele, vamos aplaudi-lo. She only liked Ela what gostava colors? de que cores? Pink and red Rosa, and purple. And vermelho did e you see what was the roxo. clothing before? E qual era a roupa The antes? red, the Vermelha, pink, and now rosa e white. agora branco. See how Olha só homeopathy como a causes the homeopatia change, you know? causa uma mudança. It is unbelievable. É If you tell this to other inacreditável. people, I mean, Se they will você say, falar "What para are outras you pessoas, talking? vai What is this falar, as elas vão nonsense falar you're assim, o que é isso mesmo? Tu ficou louco? De que você está falando? But it is, you know, Mas realmente, the mind a can, the eyes mente, can only see if the mind knows, or if os because you olhos know só this, podem ver o you que can understand. a mente entende, a mente conhece, né? Se você Excellent observation, não and entender, this não is what conhecer, it os olhos não vão ver. Excelente observação. Parabéns. एकदम सरस आयो जे curly thick. See, as she said, the tolerance, Então, aqui, not olha, only to a the tolerância touch, now não the só ao tolerance toque, even to mas também accept tolerância everything, even para the aceitar color, whatever tudo, clothing até is given, she will cor, wear né? it. Qualquer She's not roupa, stuck, de she's cor de not roupa que a rigid mãe anymore. der. Ela não está mais presa Rigidity àquilo. is psychosis. A rigidez é psicose. Extreme rigidity is syphilis. Rigidez extrema é sífilis. Extreme rigidity is syphilis, Rigidez extrema where é sífilis. person can break, Onde a but he pessoa will pode not simplesmente compromise. quebrar-se, That mas is ela syphilis. não Rigidity is cede. Então, e a rigidez é now psicose. normal E sora, agora, sora adjusting, normal, ela está se flexible. ajustando, está flexível. Visual book can journey. Appetite is everything fine. Tudo bem, tudo tranquilo. You know, Olha the sora só, also is okay. a Sora In também between está she became ok. too timid. Porque no começo ela estava became too tímida timid. demais, Now né? look at her again. Agora olha só o rostinho Becoming dela. normalized very much. Está ficando normalizada, What she né? will do, see? Veja o que ela vai fazer. Professor, You saw the professor, child, see what she Então, has done, applied. olha só. a arcada Little dentária dela. lipstick. Professor, Oi. a arcada dentária dela melhorou, o rosto melhorou. A arcada Yes, dentária, o chubby rosto. cheeks, yes, Fez, cheeks Ela are fez uma Yeah. plástica. She did the plastic surgery. homeopathic plastic Então, surgery. plástica without homeopática. knife, without using Sem of knife. bisturi, Only hein? with pills. Só com as Only with pílulas. that too, one, not two doses. Então, olha só. 4-5 मिनट हो जाए visual. Zero. See, sitting Então, right in está front of me, but sentando not bem na minha touching mesa, anything mas or sem not tocar being nada, destructive or, não you sendo know, destruidora, very não nice, destruindo. sweet, Só hair que has ó, grown, o cabelo becoming cresceu, more girlish, ela está com a chubby carinha cheeks, mais she put on infantil, mais feminina, engordou um pouquinho. Over zero. अच्छा પછી શીરો કે પછી જુડા પેલા રહ્યા Think we have seen enough? Acho que viram o suficiente? Já viram o suficiente? Yes, let's go Sim. back to the Então, PowerPoint. vamos voltar ao slide. This is what happened. One day Isso in é o que acute state, aconteceu no estágio it came with agudo. very high fever, Ela severe chegou aqui cold com and a cough, febre very alta, chilly, tosse no desire to e eat or drink resfriado, anything at all. sem desejo de comer o Was o she was bebê, very sleepy when she came to me, muito sonolenta but quando ela veio ao only meu consultório, sleep in the sitting mas só position dormia na in the posição father's sentada lap. That too in the no father's lap. colo do pai.
No momento que ela era colocada na cama, né, ela chorava demais e se acordava. Aí o pai me implorou que eu fizesse alguma coisa, porque ele não conseguia dormir a noite inteira, porque ela tinha que estar acordada e segurá-la no colo, nessa posição. Então, só nessa posição a noite inteira. Então, ele não conseguia dormir, não podia dormir. E quando a mãe perguntava à criança se ela queria comer ou beber alguma coisa, ou perguntava, você está bem? Como é que você está se sentindo? Né? Você está melhor? Beta é filhinha, né? Filhinho, né? E aí, meu filhinho? Minha filhinha, como é que você está se sentindo? E ela detestava esse tipo de pergunta. Eu não conseguia examiná-la na fase aguda. Eu não conseguia nem falar com ela, comunicar-se com ela. Bastante cansada, bastante fraca. A febre passou em um dia, mas alguma coisa interessante aconteceu. E isso foi o que aconteceu. Que ela parou de comer o cabelo começou a crescer, né, sadio e tal, e tudo se ajustou. Tudo se ajustou. Ela parou de comer o cabelo cresceu bem, tranquilo, sadio, diminuiu a raiva, a obstinância também diminuiu. Ela ganhou 2 quilos, o apetite aumentou. Ela teve outro problema de resfriado e tosse, mas agora de uma forma muito branda, sem problema de nenhum, não precisou de tratamento, curou-se sozinha. E ela ficou doce de novo e ela queria a atenção de todos, né, da família inteira, não ficou só fixada no pai. Então todo mundo podia prestar atenção nela, ela queria a atenção de todo mundo, né, e ela se pendurou um pouquinho mais nos outros, mas não necessariamente só no pai. Ela queria amor, né, mas aí expandiu, ela abriu o leque, não ficou só com a fixação no pai. E o remédio? Antimonium tartaricum. Antimônio tartaricum. Antimônio tartaricum. Então, se você obstinácia, contrário, briguenta, ralhando, loquacidade, carregar desejo de ser, morder, sintoma, aliás, desculpa, então até carregar desejo de ser, aí até psórico, aí você pega o morder, não gosta de ser olhado, não gosta que ninguém a olhe na fase aguda, inquietação, aquela movimentação também nas crianças sóricos, e aí interessante é a gritação, não é o choro, é aquele grito alto, esganiçado durante o sono. Lembra o histórico? Se vocês lembrarem do histórico, então o que acontecia normalmente antes? No histórico, o que acontecia antes? Vocês se lembram? Ela acordava com medo, assim, ela acordava assim com aquele medo súbito, né? E ela gritava, né? Assustada, ela acordava assustada. E aí, o desejo de comida e bebida fria. Também gosta de fruta, desejo para fruta. E carregada, né? Desejo de ser carregada na posição ereta.
Então, carregada, desejo de ser na posição ereta. Posição ereta. Só tem um remédio, que é o antimônio tartárico. Então, eu falei sobre antimônio, né? A pessoa que não gosta que os outros a olhem. Não, tudo tem que se ajustar. Realmente tudo tem que se ajustar. Então. Tá. Eu estou mostrando que tudo se encaixa agora. Eu prescrevi só sobre isso. Mordida, sifilítico, e aquele que a pessoa não tolera ser olhada, e carregada, desejo de ser. Os sintomas sifilíticos aqui são o quê? Morder. Não gosta que os outros a olhem. Essa gritado durante o sono. E carregada, desejo de ser na posição ereta. Nem todos os sintomas são sifilíticos. Mas só se nós tomarmos os sintomas sifilíticos, o remédio continua a ser esse. Mas se você, o antimônio tartárico, mas se nós tomarmos apenas esse, vamos olhar aqui agora? Vamos ver se você não tomar, então, só os sintomas comuns. Olha o tanto de remédios que você vai ter. Tá? Obstinada, contrário, briguenta, carregar, desejo de ser, morder, essa inquietação em crianças e desejo de comida e bebida fria. Olha só, todos esses remédios, até sulfur. É isso que acontece, a gente faz isso o tempo todo. A gente põe a repertorização com todos os sintomas. Como eu já falei, entrando lixo, vai sair lixo. Mas e aí? Né? Se você, por que você pegou Why did you take Restlessness Children? Por causa daquele movimento? Because of that movement. E em casa também, você viu lá, ela não parava o tempo todo. E também na casa também ela não conseguia ficar sentada um minuto. Doctor. Doctor. O desejo de ser carregado, ele poderia ser considerado sifilítico se a gente pensar que ela pedia para a professora para carregá-la, o pai o tempo todo, mesmo fora do quadro agudo. Isso era me parece haver um exagero aí. Aí eu poderia considerar o sintoma como sifilítico. Maybe yes. Talvez sim, talvez sim. Mas não é o carregado, desejo de ser apenas numa posição aí, numa posição específica. Isso aqui também pode ser carregado desejo de ser. Isso aqui também no ombro também, mas só na posição ereta. Só na posição ereta. Doutor Bandiche, por que o senhor não considerou o sintoma arrancar cabelo? Pois é, por que não? Why not? Why not? That's the question. Why didn't you take that symptom? I don't know. Não sei. It has never struck me till you are saying now. A senhora que está falando isso pela primeira vez, eu nunca pensei nisso. Talvez. Is there a rubric like that? Há uma rubrica? Há uma rubrica para isso? De puxar o cabelo? Yes. Hair. Há uma rubrica para isso? Ok. Insanity pulls insanidade seria insanidade, né? Which section? Que seção? Que parte? Germania and Tarantula. In mental? Germania e Tarantula nos mentais? Which one? What? Qual? Belladonna? Which? Belladonna?
Mentais. Puxa o cabelo, mental. Puxar, arrancar cabelos, deseja puxar o próprio cabelo. Oh, okay, very good. Belladonna, Inácia, Lili Tegrino, Tarenta. 5 remedies are there. 5 remédios. Mentals, pulling on mentais, hair, puxar o próprio cabelo. Belladonna, Ignácia, Tarântula e tuberculino. Belladonna and Lilium tigrinum are 2 marks each. Belladonna são duas marcas. Yes. Muito bem, muito bem, muito bem. Somehow it never struck me because what happens, de alguma forma eu nunca pensei nisso, porque a maioria das vezes os sintomas de doenças são mais particulares. Aí eu dou menos importância, a não ser que seja extremamente característico. Eu poderia realmente ter levado isso em consideração. Por que o senhor não considerou comer coisas estranhas, tipo roupa, cabelo? Porque não era um desejo assim, como um desejo normal seria sórico. O desejo normal seria sórico. Muito anormal. É uma perversão do apetite, então sifilítico. Por isso que eu não... Desejos são... Quando eu falo em cravings, que é o desejo, eu estou falando de desejos normais. E esse aí seria uma perversão. Se você gosta de chocolate, normal. Normal. Por que anormal? Chocolate, a senhora falou? Mas o que é o objeto? Então, por exemplo, se fosse severo, intenso, eu consideraria como sifilítico. Essa alatriofagia, né? Tá aí? Tá aí? Tá aí? Aqui. Crianças que querem comer giz, lápis, coisas indigestas. Tarântula, silícia, calcária fós, calcária... Estão todos aí. Não antimônio CAP, não tem. Talvez possamos acrescentar. Talvez possamos acrescentar antimônio. Nesse caso, também nós temos a prova. Esse caso também prova que os participantes não são diligentes. Maybe non-sincere, I don't know. Talvez não sinceros, this case porque is there in my book. Esse caso está no meu livro. We have all bought the book, todos compraram o livro, mas não leram o livro. Except for com exceção da Flávia e ele. She has read it. Ela leu. Então, aplausos para ela. Uma salva de palmas para essas 3 pessoas que leram o livro. Rest of you, shame on you. O resto, vergonha para vocês, viu? The book is not just supposed to be kept. O livro não é para ficar paradinho na estante, não, gente. Ele é para ser lido, né? Enfeitando a estante. Don't use it like a deodorant. Não é para usar como desodorante debaixo do braço, carregar para lá e para cá. Don't carry it to show that you are a sincere homeopath. Não é para carregar só para fazer figura, não, gente. I thought, I was very hesitant to show this case. Eu não queria mostrar esse caso porque eu achei que vocês já tinham lido e provavelmente já saberiam, né, tudo a respeito dele. Next time I won't show from my book. Next time, a surpresa só veio no final, quando ocorreu o caso agudo. Por isso, acho que muita gente leu o livro, mas acho que ficou quieto, esperando. Talvez, se não tivesse o caso agudo, seria outro remédio. Também está lá no livro, caso agudo. Tá? Então, está sendo citado em 2 lugares no livro. Anyway, good you didn't read. Muito bem. Ainda bem que não leram, né? Porque aí a gente pode discutir o caso. Okay. Muito bem. The
Single remedy rubrics of the remedy. Então, quais são as rubricas do remédio? Single remedy. Antimônio tartárico, né, que tem todas essas rubricas. Always study the single remedy rubrics of a remedy. Sempre estudar essas rubricas específicas, né, de um remédio, porque essa é a sensação principal do remédio. Então, raiva alternando com exuberância, a raiva com coqueluche, carregar, desejo de ser em posição ereta, companhia, aversão a, solidão, gosta de solidão quando doente. Aqui também estava lá, presente na criança. Exuberância, alternando com morosidade. Grito, quando as pessoas olharam para ela. Então elas podiam gritar. O howl é tipo um uivo de tão alto. Aqui. Aí vira a diferença, né? Entre chorar e howling, que é uivar praticamente. Então, quando as pessoas olham, gemer quando tocadas na criança, chorar nas crianças, né? Quando gemer, chorar, aquele choro baixinho quando tocadas. O whimper é o choro. É isso aí, aquele choro que não para, né? É como se fosse como se fosse uma sirene, né? Que vai. Sina cries. Sina chora. What is called as like a boring. É como se fosse uma furadeira, né? Como se fosse uma furadeira. And when a camomilla cries, e quando a camomila, like, keep quiet. Aí a camomila, você manda a criança calar a boca. Você se sente como tivesse que bater na criança, porque realmente ele desperta a ira. Esse choro da camomila desperta a ira. Você sente vontade de bater na criança, mandar ela calar a boca. O choro da camomila. Então, choros diferentes, remédios diferentes. Aqui é uma outra forma de chegar ao simílimo. A observação de sintomas peculiares do paciente e encontrar a rubrica correspondente no repertório. Observar o comportamento do paciente, identificar e diferenciá-los de coisas normais que nós observamos no nosso ambiente. Um comportamento que nós observamos tem que ser, em primeiro lugar, identificado como sendo normal ou anormal. A primeira coisa que tem que ser feita a respeito de comportamento. Quando você determinado comportamento específico, ao observar uma criança, ou um adulto, ou sei lá, qualquer, a primeira coisa que você tem que pensar é normal ou normal? Se for normal, tudo bem. Se não for, vamos ter que começar a pensar o que é isso, por que isso está acontecendo. E para concluir esse caso, quando não há muita informação, ou quando há informação demais, muitas vezes você tem casos em que há material demais, histórico demais. Ou, por exemplo, em crianças, que o paciente não pode comunicar-se com você. Aqueles sintomas raros, estranhos, tem que ser identificado. E aí nós podemos encontrar a rubrica correspondente e aí fazer a prescrição. Se você depender apenas da matéria médica, né, você não tem o quadro, né? Você pode, por exemplo, ir obstinado, contrário, inquieto, que pode ser muito teimoso.
que pode ser dissimulado, né, agir com malícia. Então, nós temos que estudar o repertório para descobrir o remédio para sintomas peculiares, estudar o repertório para você aprender os sintomas peculiares do repertório. E para concluir, o repertório nos ajuda a encontrar os remédios para casos complicados, onde os remédios normais que nós usamos na nossa clínica diária falha. O repertório também nos dá uma imagem diferente do mesmo remédio. E como resultado, você pode prescrever o mesmo remédio de várias formas diferentes. Nós podemos prescrever um sulfur para um filósofo, para um homem de negócios, né, altivo. Você pode prescrever um sulfur para uma pessoa meio estranha, uma pessoa excêntrica. E similimum, aforismo número 5, quer dizer, a totalidade dos sintomas é um retrato do paciente. E o aforismo número 153, o PQRS, né, particularidade. Então, vamos lá. Curas raras, peculiares. Então, o aforismo número 153, que vai dar o sinônimo correto. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Intervalo de 15 minutos. E vamos voltar. Muito obrigado.